Graça e paz, povo de Deus, amigos. Nós estamos com essa reflexão encerrando uma série de 8 reflexões, só que divididas em 2 blocos. 4 reflexões baseadas no Salmo 23 e outras 4 baseadas em João 10, apresentando Jesus como o bom pastor. Eu vou ler inicialmente agora, para esta reflexão, em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, desde antes da criação, quando a Bíblia fala sobre Deus antes da criação, no seu relacionamento com os anjos do céu, já nos é apresentado um Deus pessoal e cuidador, um Deus que preza por relacionar-se com suas criaturas e cuidar delas. Na sequência da história bíblica, principalmente na história da nação de Israel, esse Deus ainda é mais claramente revelado como um Deus que cuida, que guia, que protege. O próprio nome El Shaddai, que tem a partícula El no início, significa, como já disse anteriormente, aquele que direciona, aquele que guia. E no Antigo Testamento, o ensino mais claro de que Deus é um cuidador está no Salmo 23, quando o salmista faz uma analogia entre o cuidado de Deus no céu para com os seus aqui na terra, e ele faz a analogia entre esse cuidado de Deus com o cuidado do pastor no campo, guiando, alimentando, protegendo, cuidando, enfim, das suas ovelhas. Depois vem o Novo Testamento, e Jesus, que é Deus encarnado, Deus vivendo entre nós, se apresenta exatamente como o bom pastor. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele usa essa partículazinha, essa expressão, eu sou, lembrando a forma como Deus se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus, quem eu vou dizer que me mandou a Faraó? E Deus disse a Moisés, diga, eu sou, me enviou a vós. Meus amados, quando Jesus se apresenta como o eu sou e bom pastor, ele está querendo dizer que veio a este mundo para mostrar que Deus é um ser cuidadoso, que guia, que alimenta as suas ovelhas, que protege, tal como o pastor faz lá no campo com suas ovelhas. Quando Jesus partiu deste mundo, aliás, depois, claro, de ter cumprido a sua missão, ele veio, convocou os 12 discípulos, ensinou a ele, se revelou como Deus através de suas grandes obras, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e estabeleceu nessa terra outros pastores para pastorearem sob os cuidados dele, que é o grande sumo pastor. Em Efésios 4:11 está escrito que ele mesmo, Jesus, estabeleceu uns para pastores e também lá existem outras funções, eu quero me ater à questão do pastoreio. Os cuidados pastorais são claramente ensinados na Bíblia. O que o pastor deve fazer, como deve cuidar de suas ovelhas, o que o pastor não deve fazer, erros que ele precisa evitar no seu pastoreio das ovelhas que Deus deixou sob os seus cuidados nessa terra. E, meus amados, muitas das exortações aos pastores, elas são aplicadas também às ovelhas. Por exemplo, se o pastor é exortado a instruir, a aconselhar, a encorajar as suas ovelhas, há também essa exortação dirigida às ovelhas. Em 1 Tessalonicenses 5:11 diz, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. Colossenses 3:16, encorajai-vos uns aos outros. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tudo aquilo que o pastor precisa fazer com as ovelhas, dentro de suas possibilidades, você, como ovelha do rebanho de Cristo, precisa também fazer com outras ovelhas. A Bíblia chama isso de mutualidade, ou seja, os deveres que uma ovelha tem para com a outra e ambas se ajudando na caminhada. A Bíblia é cheia de mutualidades. Em Gálatas 6, versículo 2 está escrito, levai as cargas uns dos outros.
Eu não estou aqui querendo, eu como pastor, que sou pastor formalmente instituído, não estou querendo fugir da minha responsabilidade de ser o pastor maior nesse rebanho aqui na terra, claro que tendo acima de mim o pastor supremo que é Cristo, mas mesmo sem querer fugir das minhas responsabilidades, venho aqui dizer para você que é ovelha, que você também precisa ter uma mentalidade de cuidado para com os seus irmãos, uma mentalidade de quem exorta aqueles que você percebe que precisam ser exortados. Você precisa ser alguém que se preocupe em consolar outras ovelhas como você que estejam tristes. Você tem que ser aquele que tem que ter conhecimento mínimo para instruir outros, principalmente que sejam mais novos na fé que você. Em Ezequiel, capítulo 34, há uma grande exortação aos pastores de Israel, lá do Antigo Testamento. E muita coisa ali diz que o pastor não pode fazer. Por exemplo, o pastor não pode negligenciar o cuidado para com as ovelhas, o pastor não deve explorar as suas ovelhas. E eu quero chamar a atenção para o fato de que no mesmo capítulo que fala dos cuidados que o pastor precisa ter e dos erros que ele não pode cometer, nesse mesmo capítulo fala também das ovelhas no seu relacionamento com as demais ovelhas do rebanho. Por exemplo, no versículo 2, eu estou em Ezequiel 34:2, está dizendo: ai dos pastores que abandonam suas ovelhas, que exploram, resumindo o versículo. E no mesmo capítulo, nos versículos 20 e 21, existe também um ai para as ovelhas. O Senhor Deus diz que vai também julgar as ovelhas, e principalmente, diz o texto, as ovelhas mais velhas e mais gordas, porque ele acusa essas ovelhas lá de estarem empurrando outras ovelhas para fora do rebanho, para fora do caminho por onde o pastor quer guiar as ovelhas. Então veja só que existem coisas que o pastor tem que fazer e que você precisa fazer como ovelha, mas tem coisas que como pastor eu tenho que evitar e que você como ovelha tem também que evitar. Quando Ezequiel 34, 20 e 21 fala das ovelhas que empurra outras, que agride outras ovelhas, isso pode ilustrar aquele cristão, aquele crente, como popularmente falamos, que faz parte do rebanho, mas desestimula outra ovelha. Você já deve ter ouvido alguém contar, ou talvez você tenha até cometido esse erro, de, por exemplo, alguém que é novo na fé, chegar e dizer: olha, meu irmão, eu estou tão apaixonado por Jesus, eu tenho orado 2 horas por dia, eu já li vários capítulos da Bíblia, e aquele crente mais velho, ao invés de incentivar, às vezes diz assim: isso é entusiasmo de iniciante. Ou aquela ovelha experiente, atuante, que quando vê uma outra ovelha recém-chegada no rebanho trabalhando muito, diz assim: já está querendo aparecer, está tomando meu cuidado, está querendo tomar o meu lugar. Então, meus amados, eu venho aqui dizer da responsabilidade que cada ovelha tem no cuidado para com as outras ovelhas que estão ao seu redor. Então, querido, se você é uma ovelha do rebanho que se preocupa enquanto o pastor precisa cuidar de você, você está correto nisso, mas eu quero convidá-lo você a pensar também assim: o quanto eu tenho procurado cuidar de outras ovelhas do rebanho onde eu congrego. Ao invés de você pensar quantas pessoas ligaram para mim durante esse tempo de pandemia, você mudar essa pergunta para quantas pessoas eu telefonei nesses tempos de pandemia, ou mudar a frase: ninguém me visitou, pela interrogação: a quem eu visitei? Porque nós, como pastores e como ovelhas, todos somos chamados a reproduzir o amor de Deus expresso no cuidado, no zelo para com as outras ovelhas. Na segunda carta de João, 2 João capítulo 2, no versículo 6, está escrito assim: se alguém está em Cristo, então ande também como ele andou. Ou seja,
Não adianta eu dizer que estou em Cristo, ou que eu sou de Cristo, que eu me converti a Cristo, se eu não reproduzir na minha vida o cuidado que Jesus tem para com o próximo. E aí eu quero agora sair um pouco dessa parte de exposição dos textos bíblicos para falar de algumas coisas práticas. O que nós podemos fazer como ovelhas do rebanho? Eu quero agora esquecer um pouquinho a figura do pastor, que, claro, tem todas essas responsabilidades de ovelha também, mas eu quero focar agora na ovelha, em você que pertence a uma igreja de Cristo, mas não é o pastor da igreja, não é líder da igreja, não é oficial da igreja. Será que você pode exercer o cuidado de Deus para com outras ovelhas como você? Pode, querido. Seja alguém que incentiva as demais ovelhas, principalmente aquelas mais fracas e mais novas e menos experientes que você, incentive-as a continuar o bom trabalho que estejam fazendo. Quando você vir um crente mais novo fazendo algo errado, não se apresse em apontar o erro. Primeiro, valorize o esforço, a tentativa, a intenção daquele que talvez esteja fazendo errado, mas com carinho e amor, depois de incentivar a sua boa vontade, diga a ele que ele pode melhorar, mas disponha-se a ajudá-lo a melhorar. É muito fácil apontar o erro de alguém, mas, porém, o mais importante é ajudar esse alguém a melhorar o seu comportamento, a melhorar a sua atitude. Seja um estudioso da Bíblia, para que quando você vir uma ovelha cometendo um procedimento errado, você ter o conhecimento mínimo para dizer: meu querido, olha, com muito carinho eu vou falar porque eu me preocupo com você, a Bíblia Sagrada fala isso e isso sobre o seu comportamento, vou orar para que você consiga mudar, melhorar essa sua postura. É assim, queridos, que nós, pastores e ovelhas, estaremos nessa terra, na nossa igreja local, reproduzindo um pouco do caráter de Deus, que é pastor, de Jesus Cristo, que é o bom pastor, e assim teremos na volta pós-pandemia, na igreja em que voltará a se reunir presencialmente, pessoas mais despertas para se preocuparem umas com as outras. Haverá muito menos pessoas para fazer cobrança, haverá muito menos pessoas para reclamarem daquilo que lhes está faltando, porque elas estarão muito preocupadas em suprir o que está faltando na vida do outro irmão. E aí, quando a gente se preocupa em abençoar o outro, a gente é muito mais abençoado. Quando a gente tenta ajudar o irmão a resolver os problemas dele, o nosso problema parece muito menor, porque o amor de Deus é um grande capacitador. O amor de Deus não me capacita apenas a cuidar do próximo, mas o amor de Deus acaba fortalecendo a mim mesmo para enfrentar melhor as minhas lutas do dia a dia. Então, querido, mesmo sem ser um pastor formalmente consagrado, instituído por uma igreja organizada, seja pastor na vida daquele que está perto de você, seja um pastor na vida de ovelhas que você reconhece como ovelhas menos experientes, menos conhecedoras da palavra. Assim, você vai reproduzir na terra, na sua igreja, por onde você andar, o caráter, a pessoa de Jesus Cristo. Quem sabe aconteça conosco o que aconteceu numa ilustração que li, quando um jovem, um menino olhava pela vitrine da loja um pirulito muito grande, bonito, e aquele menino olhava com aquele olhar muito desejoso, e um homem viu aquele menino cobiçando o pirulito, então comprou o pirulito e deu para aquele menino. E o menino então ficou muito feliz e dizia: muito obrigado, o senhor é tão bondoso. E aquele homem que deu o pirulito à criança falou assim: olha, bondoso mesmo é Jesus. Jesus é alguém que se preocupa com as necessidades das pessoas, gosta de ajudar, gosta de suprir aquilo que falta na vida de quem está necessitado. Aí aquele menino disse assim: então eu conheci esse Jesus, eu sei quem ele é, ele já esteve comigo. E o homem ficou assim surpreso,
Como assim você conheceu Jesus? Sim, eu conheci Jesus. Jesus esteve aqui semana passada. Jesus me deu um prato de comida, me deu essa roupa para me proteger do frio desta cidade. Veja, aquele menino viu nas atitudes bondosas de um homem a pessoa do Senhor Jesus. Que os nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja local, que os nossos familiares vejam em nós a figura de Cristo Jesus. Isso acontecerá se nós expressarmos para eles cuidado, preocupação e não apenas nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e não apenas nos concentrarmos em quanta atenção deveriam dar para nós ou quantas visitas deveriam ser feitas e não foram feitas para nós. Que sejamos menos egoístas e mais cristãos, porque o egoísmo e o cristianismo não conseguem andar juntos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por todo esse tempo em que refletimos sobre o Senhor como um Deus bondoso, Pai amoroso, cuidador. Muito obrigado pela forma como o Senhor revelou isso também através da pessoa de Cristo Jesus. E muito obrigado porque o Senhor nos ensina a reproduzir esse cuidado do Senhor através das nossas ações. Nos ajude, Senhor, a sermos bem pastoreados por Ti, a nos submetermos sempre à Tua direção, à Tua vontade, a confiarmos sempre nos Teus cuidados, mas ajuda-nos também a sermos pessoas que manifestem o Teu cuidado e preocupação e amor para com todos ao nosso redor. É o que eu te peço para a minha vida e para a vida destes que acabaram de receber esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã.